Oi. Oi, Ana, tudo bem? Anitta, te chamo de Ana. A pessoa que às vezes acaba confundindo, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Eu falo mais que o seu Não, mas vamos esposo. lá. Desculpa, seu Ele nome não é é feijão. Tayara. Tayara, tá bom? Porque eu vou confundir com certeza, porque eu sou meio Aí lenta eu tô... nisso. Não, eu não sei por que que eu cismo que você é Ana. Sempre. Acho que é por conta da sonoridade. Eu não sei o que acontece. As pessoas falam assim, como é que você chama mesmo? Eu falo, Anitta. Então, Ana. Aí eu falo, porra, acabei de falar que é Anitta. Porque O você pessoal tem cara de Ana. tem diminutivo. Acho que não tem cara de diminutivo, né? É, Oi, é é verdade. autismo, tudo bom? Acho que esse aqui é o Leonardo, né? Eu confundo os nomes. É o Léo, é o Léo. Pronto. Fala, minha querida. Então vamos lá. Como que você quer fazer primeiro? A gente quer saber, o intuito da live é para a gente saber um pouquinho da sua experiência com o Nicolas. Eu sei que você já deve estar super Uhum, cansada de falar sobre isso, mas tem muitas pessoas que também não sabem dessa história, né? De como foi todo uhum, esse momento de superação para você, né? uhum, De como é ter um adolescente autista em casa, né? uhum. Passar um pouquinho dessa experiência sua pra gente. Tá. Eu vou tentar ser breve nas coisas que eu falo, porque eu sou um pouco prolixa, tá? E aí eu me Pode falar. empolgo e fico dando palestra aqui de 2 horas. E se você sentir que quer me interromper, interrompe e a gente vai para o assunto. Tá, Primeiro, joia. assim, eu não fico cansada de falar do assunto, porque a nossa missão é levar informação às pessoas. A única coisa que eu não consigo fazer é ficar respondendo no inbox as mesmas coisas. Às vezes as pessoas vão no inbox e perguntam: como foi a fala do Nicolas? Imagina quantas pessoas me perguntam no inbox como foi o processo de fala do Só Nicolas. um minutinho, pode ir falando que eu vou só olhar aqui. Tá bom. E aí, às vezes, eu fico explicando para as pessoas como foi o processo de fala do Nicolas. Para cada pessoa que me pergunta, eu acabo não conseguindo dar conta de responder a mesma coisa. Como foi a alimentação do Nicolas? Aí eu tenho que ir lá no inbox de todo mundo responder. Então, eu sempre falo, ó, dá uma olhada no blog, dá uma olhada nos posts e tal, porque senão fica sempre repetindo a mesma história. Mas falar para as pessoas assim, eu não tenho problema de falar. Então, primeiro, como é ter um adolescente, um adulto, né? O Nicolas está com 21 anos. Como é ter um adulto autista já em casa? Para você ter um adulto, geralmente você tem que passar por ter uma criança com autismo. Então, vem de um bebê com autismo, uma criança com autismo, um adolescente com autismo, para você chegar no adulto com autismo. Hoje eu posso dizer que eu estou numa posição um pouco mais privilegiada, talvez, porque muitas coisas do começo, que assim, todas as fases da vida elas são muito maravilhosas e todas a gente tem um medo. Então, quando a gente fica grávida, a nossa inquietação primeira é tomara que eu não perca o bebê. Então, a gente não quer falar, tem gente que tem superstição, não fala até os 3 meses para não perder o bebê. Aí qualquer coisa, um sangramentozinho, uma cólica, às vezes a gente assusta. Então, essa é a nossa primeira preocupação, não quer perder o bebê, para aquelas que querem, né, muito esse filho. E aí, quando a gente vai fazer o primeiro ultrassom, é se tem todos os dedos, as pernas, os olhos, se a criança é normal. Então, essa é a nossa segunda inquietação. Então, vem a primeira alegria. A gente passa dos primeiros meses, não perdeu o bebê, que legal. Faz o primeiro ultrassom, aí fala que o bebê é normal, legal. E aí vem a hora do parto. Será que vai ser tudo bem? Será que ele vai morrer no parto? Muitas pessoas pensam nisso. E aí aquela alegria nasceu. E o autismo ele tem uma coisa interessante, porque não sai no ultrassom que o seu filho vai ter autismo. Os médicos te garantem Exatamente. que ele é lindo, normal, pode ficar tranquila, mãe, filho maravilhoso. Então você já, ai, respira, não tá com uma perna no meio da testa, tá tudo bem. Meu filho, nossa, vai ser lindo, vai ser jogador de futebol, vai ser atleta. Você faz um monte de planos. Aí nasce, vem aquele parto, que aí, por mais difícil que tenha sido, o meu foi muito difícil, mas deu tudo certo. Então vamos para o final. Olha que maravilha. Aí você sai do hospital com aquele bebê lindo, Nicolas, 4 quilos, 140, 56 centímetros, bochechudo, o bebê mais lindo do universo. E um filho, segundo os médicos, normal. Você sai tranquila de lá. E aí o autismo vem te dar um rodo em determinada etapa da vida, né? Então a gente passou todas as dores e amores de todas as fases. Na época que eu comecei a desconfiar que ele era atípico, ele tinha meses de vida. Já logo nos primeiros meses, ele era muito quietinho, ele não chorava para nada, nem para tomar injeção. Ele não dava trabalho nenhum para nada. Se você deixasse o Nicolas no berço, pronto, se limpava a casa, se limpava a casa do vizinho, se limpava o prédio de 40 andares, você podia sair para bala, fazer o que quisesse. Lá no berço ele ficava. Ele não pedia comida, ele não pedia para mamar, ele não chorava nem se ele tivesse febre. Nada. Caramba. Então ele era muito apático. E aí eu também comecei a desconfiar. Então, logo nos primeiros meses, foi quando a médica dele falou que eu estava com depressão pós-parto, quis me dar. Fica
então, amor, vou convidar o Nicolas para vir aqui. Quando a médica dele falou que eu estava com depressão pós-parto, e eu não estava, eu não tive. Ela já logo me receitou um tarja preta lá. Bom, aí chegou aqui nossa... Oi, tudo bem? Tudo E assim, bom? tentando resumir bastante, a gente demorou para ter diagnóstico, porque naquela época não se falava de autismo e não se entendia de autismo. Os médicos, por diversas vezes, me falaram que meu filho era lindo, logo não podia ser autista. Eu nunca vi que a condição sine qua non, né? Para ser autista tem que ser feio. Aí eu Aham. nunca vi isso. Quais as características da gripe, né? Tanto aí do autismo, feio, não dá, né? Pegamos o diagnóstico em mãos só com 5 anos e meio. E então, do 0 aos 5 anos e meio foram muitas lutas e muitas incertezas, muito choro, muito desespero, muita incerteza mesmo. A gente não sabia o que seria dele. Com 5 anos e meio, pegamos o diagnóstico, mas não tinha nenhum tratamento em São Paulo para autistas, como a gente conhece hoje, com análise aplicada de comportamento, para que você Sim. consiga, né? Aí eu fui lendo bastante coisa, eu mesmo fui fazendo em casa de deixar o canto dele mais apropriado para que ele ficasse mais tranquilo. Mãe, Comecei a fazer né, comunicação ô, Anitta? alternativa. É, Eu costumo dizer, eu fiz até um vídeo, né, falando um pouco sobre essa experiência que nós estamos passando hoje, né, de sim, como os pais tiveram que se reinventar, né, porque muitos sim, deles deixavam sempre nas mãos dos terapeutas e por aí vai. sim, Eu até citei uhum, a Temple Grand, né, por conta da história dela, porque na época sim, não tinha-se muitas terapias como hoje. uhum, E a uhum. mãe teve que se reinventar e falar que a filha dela não seria assim e ponto. É. Isso A é nossa história é muito bacana. parecida. A história do Nicholas para a Temple Grandin é parecida em alguns aspectos. Assim, os autismos deles são diferentes. Ela tem uma inteligência focada acima da média em determinada área e o Nicholas tem inteligência que se pede de QI por aí, abaixo da média, sendo considerado até deficiente intelectual em algumas áreas. Então, eles têm um autismo totalmente diferente. O dela aparece uma modificação no cerebelo, do Nicholas não aparece modificação nenhuma, porque são vários autismos, O do né? meu filho Mas a também não trajetória é muito aparece. parecida. Eu via o potencial do Nicolas, eu falava, alguma coisa vai sair daí, né? E comecei a trabalhar com ele muito, 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 muito. Na adolescência, ele começou a se interessar por falar, porque eu insistia com ele todos os dias de uma forma bem doce, que ele se comunicasse. Quando ele fazia 12 anos, ele se interessou por começar a falar, para usar a fala para comunicação, e começou já a dar palestra comigo. Ele decidiu dar a primeira palestra comigo, e a nossa vida começou a mudar completamente. Então, nós fomos pioneiros, assim, de Anitta, família da palestra. você tocou Como? num ponto legal. Você tocou num ponto ótimo. Ele começou a falar com quantos anos? A história de fala dele é complicada, assim, ele não usava fala para se comunicar no comecinho, quando tem que começar a falar com um ano e pouco, ele não usava fala, ele usava o corpo, puxava, e aí eu insistia, quer água, a mamãe, o papai, aí ele começou a soltar um água, mamãe, papai, mas era tudo assim, o rosto muito hipotônico, não tinha vontade nenhuma de falar, de cantar uma musiquinha, nada. Nem parabéns ele cantava. E aí depois, quando foi com 3 anos e 8 meses, tudo que eu consegui ensinar para ele dessa idade, até os 3 anos e 8 meses, ele perdeu tudo e teve uma regressão muito forte por causa de uma doença Entendi. que ele teve. Aí ele ficou até quase 5 anos, ele ficou um ano e pouquinho assim, sem falar nada. Chorava do nada, ria do nada, enfiava o dedo na boca, fazia barulho, e colocava o olho para cima e ficava balançando. Foi bem regressivo mesmo, assim. Mas as pessoas falam, queria tomar vacina. Ele já nasceu autista, já era muito visível, né? É um autismo muito peculiar o dele. Aí, quando ele, dos 5, mais ou menos, até os 7, 8 anos, ele começou com ecolalias, e não tinha uma fala funcional. Ele conseguia responder algumas coisas com muito esforço. Aí, dentre os 7, 9 anos, ele foi começando a melhorar as ecolalias, mas foi melhorando também um pouco de responder algumas coisas. Dos Ah, 9 sim. até os 11 anos, isso foi aumentando um pouquinho mais. A gente foi conseguindo tirar mais coisinhas dele, que foi ficando bem bacana, assim. Com 12 anos quase, ele estava de 11 para 12 anos, é que ele começou a querer falar. Foi no meio do... Foi mais ou menos em julho. E aí a gente começou a dar palestra em agosto desse ano, que ele começou a se interessar por falar. Ele ia fazer 12 anos em fevereiro do ano seguinte, foi em 2011. Ah, E entendi. aí, de lá para cá, ele só tem aumentado muito. São treinos de fala todos os dias, a gente treina, conversa, faz roleplay. Então, a gente finge, a gente tem muito videozinho gravado que a gente não põe na internet, porque é uma coisa muito particular dele, que ele tem uma Uhum. coelha. Então, ele faz a voz da coelha, eu faço a voz da mamãe, eu faço a voz da coelha, e ele adora quando a gente fica mexendo a coelha, assim. Então, a gente faz muito roleplay, coloca em situações. A gente fala assim, estou conversando com ele, falei, Nicolas, você viu o que a vovó falou? O que você faria?
Então, a gente coloca ele em situações, os treinos dele de fala e comunicação são perenes. E eu acho que vai ter que ser para sempre, eu acho. Eu, não, Sim. eu, assim, eu acredito que quando tiver lá pelos 35 anos, eu acredito que não vai mais precisar, de jeito nenhum. Você entendeu? Mas eu não queria que ele ficasse como o meu pai, por exemplo, que meu pai também tem autismo, e meu pai cresceu com autismo sem ninguém ter diagnóstico, é um autismo mais leve que o do Nicolas, mas tem um monte de particularidades ali que fez a gente sofrer muito, fez com que ele sofresse muito. E meu pai tem uma comunicação oral péssima. E meu pai tem 78 anos. Ele jamais pede alguma coisa, e se pede não é com jeitinho, já é gritando, porque a gente tem que adivinhar o que ele quer. E quando ele fala assim, ah, sua mãe falou que quer bolo. Significa que é para eu fazer bolo porque ele quer bolo. Mas ele não falou, Anitta, faz um bolo pra gente. Ou aquele carinho de pai, sabe? Nossa, filha, seu bolo. Porque ontem eu fiz um bolo e comeu com até as tampas. Eu faço bolo quase todos os dias aqui. Ah, ele Uhum. adora meus bolos. Mas ele jamais me diz assim, filha, seu bolo é o melhor. Filha, eu amo seus bolos. Ô, filha, faz um Não bolo lá pro consegue. pai. Às vezes você sente isso, mas ele não consegue se expressar, Eu né? sinto que meu bolo é maravilhoso, por quê? Porque se minha mãe fala assim, ah, vamos fazer uma festinha aqui, acho que eu vou encomendar um bolo da Dona Lourdes. Ah, não, tem que ser da Anitta. Então, assim, o meu bolo é o melhor, você entendeu? Só que eu tô viajando, eu tô fazendo turnê de autismo. Aí ela fala, bem, a Anitta não vai conseguir chegar. Aí ele fala assim, o Alex falou que eles vão chegar no sábado, dá tempo dela fazer. Então não pode ser bolo de ninguém, de nenhuma marca famosa, nada, tem que ser o bolo da Anitta. Então eu sei que o meu bolo é o melhor do mundo para ele, mas ele nunca me pediu, entendeu? Então, Nossa, assim, eu não quero que o Nicolas chegue nisso, entendeu? Eu quero que ele sim. tenha uma comunicação mais leve. O meu filho, ele tá numa fase, ele tá com 7 anos. Então, ele tá numa fase muito repetitiva. O Ulisses, ele, Sim. ele sempre falou algumas palavrinhas, mas agora ele tá interessado em falar mais, sabe? Uhum. Ele tem procurado, às vezes, assim, ele olha uma palavra e ele vem e fala, mamãe, peixe, Ah, tubarão, coisa que é muito bonitinha. E ouvir a voz deles é eu muito gostoso. e assim, eu trabalhei muito isso em mim, eu trabalho na Uhum. área, sou Uhum. neuropsicopedagoga, trabalho com crianças Bem, com autismo, né? Eu falo que o Ulisses é um presente na minha vida. Só que assim, eu tinha aquela, acho que é uma angústia de mãe, que eu acredito que qualquer mãe que tem um filho com autismo não verbal tenha, esse querer ouvir a vozinha dele, né? sim. A ansiedade dele falar. Mas eu trabalhei muito isso em mim, num determinado momento da minha vida, quando o Ulisses tinha uns 5, Uhum. 6 anos. Eu falei, quer saber, Deus, se ele não falar, eu não tô nem aí. Parabéns, porque eu falo muito isso com as mães, porque Sim. assim, uma das maiores angústias que eu ouço, deixa eu só falar, pessoal, quem quiser deixar a pergunta para o Nicolas aqui embaixo, ó, pode deixar. A minha imagem está travada, eu mesma aqui, eu não estou me vendo, tá? Não, Mas mas pode aqui deixar tá dúvidas aqui ótimo. embaixo. Então, assim, eu falo sempre muito para as mães o seguinte, porque eu sou uma pessoa muito realista, eu sou pouco emocional, sou pouco passional, assim. Eu tenho emoções, mas não sou muito emocional. Eu sempre falo que eu sou aquela que eu cuido do velório, vou liberar o corpo e depois eu choro. Primeiro a gente tem que cuidar das coisas práticas, né? Então eu sempre falo para as mães, é, eu também mudei muito minha área, você sabe que eu fui das letras para neurociência, né? Sim. Então, a neurociência não consegue explicar por que que muitos autistas não falam, sendo que você não encontra nenhum defeito assim, palpável no cérebro deles. Que tá a área de Broca, a área de Wernicke, ou qualquer coisa ali não esteja funcionando. Então, a neurociência ainda Sim. não. Assim, tem autista que você pega, você faz todo o mapeamento dos pés à cabeça, da alma dele, da sombra dele, você não acha um defeito no cérebro. Mas a criança não fala, o adolescente não fala, o adulto não fala, que é um tipo de mutismo seletivo. Ele escolheu não falar, né? Mais ou menos isso. Ele escolheu não Exatamente. falar. Mais ou menos Por que que ele isso. escolheu não falar? Então, muitos, a partir do momento que a gente não acha nada físico, o que talvez mais para frente, conforme a gente está entrando na nanotecnologia, a gente possa encontrar alguma coisa lá no fundo, numa célula que a gente nem sabia que tinha, alguma coisinha, mas a gente vê que é mais realmente uma questão porque o autismo ele é todo um sistema, ele não é uma coisa, né? Ele não é só o cérebro, ele não é só isso, só aquilo, ele é todo um sistema. E o comportamento, o environment, como é que chama? O ambiente conta muito. Então, o que que aquele ambiente proporcionou para que essa criança resolvesse realmente não falar? Mas não é culpa da mãe, não é culpa do pai, é porque ela se sentia mais segura assim. E a mãe e o pai, não tendo sido bem instruídos, acabaram falando assim: meu, ele não quer falar, então tudo bem, ele é feliz assim, então tudo bem. O que a gente fala hoje é assim:
Muitas terapeutas estão conseguindo tirar a fala dessas crianças, fazer com que elas falem. Hoje em dia, o número de autistas que começam a falar é muito maior do que antigamente, porque antigamente aqueles que não falavam mesmo. A gente tem visto autistas adultos começarem a falar depois dos 20, 30 anos, porque começaram a terapia tardiamente, porque lá atrás não foram acreditados, porque falaram para a mãe, mãe, não adianta. E claro que a mãe acreditou, foi o médico que falou, né? A gente está Sim, passando muito por isso agora no coronavírus. Tem médico que vai na internet e fala porcaria e as pessoas acreditam. Um acreditam. médico não é um virologista de laboratório que entende o que está falando. Um médico é um médico. Meu, que maravilha, legal pra caramba. Mas às vezes vai médico com crendice na internet e fala bobeira. Isso acontece também no autismo. Então eu falo para as mães o seguinte: se o seu filho não fala, procure exames que possam detectar se ele tem algum problema, né? Porque às vezes tem algum problema. Sim. Procura saber se ele tem alguma apraxia da fala para poder ver como é que vai tratar essa apraxia. Às vezes é bem rápido não, é um pouco demorado, mas às vezes o resultado vem um pouco mais rápido para um do que para outro. Independente de qualquer coisa, sempre deseje que seu filho seja feliz. Esse é o mais importante. Porque a gente quer ouvir a voz dele. A gente quer Uhum. muito ouvir a voz dele. Mas ele quer falar com a gente. Exato. Então, se ele não quer, por que ele não quer? Entendeu? Então, Sim, fazer com que ele e assim, a fono, né, do meu filho, ela falou uma coisa que é interessante, que muitas das vezes a criança com autismo, ela não tem a fala como funcional, ela não trabalha, ela não sabe que a fala é importante para que ela consiga alguma coisa. Por isso que é importante a gente estimular essa fala, né? é, Porque ele ainda não aprendeu literalmente a falar, não aprendeu que todo movimento de fala, né, ele faz essa fala faça com que ele conquiste alguma coisa, porque eles alcança o são muito objetivo. gestuais, né? Pega na mão da Sim, gente, leva e tal. Então, por isso isso. é sempre importante essa estimulação. Então, aqui em casa e com os meus alunos e Uhum, atendidos, a gente sempre faz isso, né? Deixa isso muito uhum. explicado. E é Ah, exatamente tem, isso que tem você outros. Eu a já vi questão da muitas mães, porque a gente visita algumas famílias, tudo, e um dos erros mais crassos que eu já vi, e assim, em várias famílias, não foi em uma, você entendeu? Foram em várias. A mãe fala assim: ah, então, o Joãozinho não fala mesmo, já está com 8 anos e não fala, tal. E a fono falou que é assim mesmo, então pediu para a gente usar a fala alternativa, o PEX, que eu sou super a favor de PEX, eu usei com o Nicolas, mas tem que saber usar. Não é, sim, porque senão realmente a criança, ela se sente confortável em não falar, porque o processo de linguagem dela não é igual de uma pessoa neurotípica. Tem um autista que fala demais, tem um autista que fala de menos. Tem um autista que só fala de interesse específico, tem um autista que não consegue falar de nada. Tem um autista que começa a falar de... Então, assim, autista é autista, né? E aí, eu já vi várias mães fazerem o seguinte: oi, Nicolas, o que que foi? Aí vem ele com a pastinha e entrega. Ah, você quer água, eu vou pegar água. Então, a mãe é sempre a voz do filho, só que ela não é eterna, ela vai morrer. E aí, quando ele vem com a pastinha, a gente observa tal, e aí fala assim: ó, vamos fazer diferente? Daqui a pouco pede para ele vir falar comigo. Aí vem assim: ah, o que que você. Não, leva lá para a tia Anitta. Aí vem ele e me entrega a pastinha. Aí eu falo: e direto dá certo. Eu fico olhando a pastinha assim e falo: não entendi o que que é. Massa? E aí a criança fica olhando, ela vem pra mim. Olhar no olho, que ela nunca olha. Ela pega e procura o meu olhar, porque eu tô ali na altura dela. Maçã? Maçã? Aí direto a criança vem, eu falo, fala pra mim, maçã. Não sei nem quantos por cento das vezes, mas a maioria é a criança falar, maçã. Teve uma mãe que quase infartou. Porque a criança não falava. Mas por quê? Porque ela era o processo de fala do filho. Ela sim, ocupava o lugar de fala do filho o tempo inteiro. Porque ele vinha entregar e falava: ah, banheiro, vamos ao banheiro. Ah, que lindo, pediu para o banheiro. E ela ainda está elogiando: ó, que bom que você trouxe para mim a pastinha, pediu. Tem que elogiar, porque pelo menos ele não fez nas calças. Então tem que elogiar. Mas você precisa incentivá-lo a falar para que ele não se habitue aos PECs a vida inteira, né? Alguns vão precisar realmente, que tem algum problema realmente fisiológico ali. Outros, mas a grande maioria não precisa. sim. Ó, O meu filho, Júlia, ele quero nem falar de começou a fala também. comunicação alternativa, não. A Aham, gente está trabalhando essa questão da fala, porque ele está muito interessado em falar, ele está numa fase que ele quer falar, quando ele não consegue aham. pronunciar a palavra, ele fica, sabe, fazendo força para falar. É muito bonitinha a Sei. dedicação dele do Ele querer tem falar. apraxia da fala, não? Ele tem Então, apraxia da fala? é a fono suspeita de apraxia. Ainda não é confirmado, ele Uhum. está em processo de avaliação de Avaliação. apraxia, porque ele fala tudo muito monossilábico.
né? É Aham. tudo assim, Uhum. é, tipo bola, bó, Uhum. peixe, pê, Sim. bolo. É tudo Uhum. muito monossilábico, mas não tem uma regra. Então, Sim. ele precisa, ele está nesse processo avaliativo, né? E estamos indo. Ó, tem uma pergunta para o Nicolas. Deixa eu É, só ver só falar uma coisa. Quando a gente tem esse processo de fala, porque uma das principais características da praxia é a intenção de falar, mas não conseguir. exatamente. Então, assim, pode ser que seja uma praxia, mas eu não sou a fono dele, então vai ter que ser investigado. E tem um app que a gente recebeu de um amigo nosso, ele que desenvolveu. Ele é muito, muito amigo. Ele é amigo meu desde 1989. Então, ele acompanha toda a nossa vida, toda a nossa carreira. E o Alexander vai testar agora o app. Acho que hoje a gente já vai começar a distribuir, que é um app que ajuda as crianças com a praxia da fala a desenvolver a fala. Ai, que legal! Que ótimo! Assim que eu ver aqui, já vou pedir para o Alexander te passar. Tá bom? E Ah, eu vou ficar no pé ótimo! dele, porque ele esquece. O Ah, TDA é. dele é definitivo. Vai, Nicolas. Deixa eu falar para mim. Ah, Como o Nicolas está passando nessa quarentena, eu estou passando numa felicidade que vocês não têm ideia. Porque eu sou muito caseiro, de verdade. Eu não faço a menor questão de sair de casa, na maioria das vezes, a não ser se for a trabalho. Só que as pessoas estão, assim, muito inconformadas, muito frustradas, muito chateadas, entediadas por ficarem dentro de casa, só que eu acho que vocês não sabem, a gente tá dentro de casa desde o dia 11 de março, já vai fazer um mês que eu e ele a gente está dentro de casa sem pôr o pé na rua. sem pôr o pé na rua. Desde dia 11 de 11 março. de O março. A Alexandre gente sai uma vez por semana. 15 que eu também não boto o pé na rua com o meu filho. Teve Aham. um dia que a gente foi dar uma volta de carro, porque ele estava entediado, mas o Nicolas, o meu filho, também tem gostado de ficar em casa nessa quarentena. E o É claro, cafuné? tem, assim, eu percebi isso, até comentei isso hoje com a minha tia, que é madrinha dele, porque, assim, é claro que ele está incomodado, ele quer dar uma voltinha, porque o meu filho, ele é muito aventureiro. A gente gosta de Sim. caminhadas, de trilha, ele gosta. Então, isso eu sei que ele Uhum. está sentindo uma falta, mas ele tem gostado da convivência que a gente está tendo, assim, em casa. Eu acho que vai ser até difícil essa pós-quarentena, voltar à rotina e esse desligamento, porque a gente está fazendo as lições, o momento de ficar junto, né? E a gente cria momentos, eu até falei isso a um vídeo que eu postei, que é para a gente aproveitar esse momento com os nossos filhos, né? Sendo típicos Sim. ou neurotípicos, mas a gente curtir eles, aproveitar, porque a gente tem uma vida tão corrida, né, Anitta? Às vezes passa tudo É, muito rápido. eu tô Eu tentando mesmo, assim, às aproveitar. vezes não tenho nem momento, eu saio de casa muito cedo, chego em casa, meu filho já foi para a escola, ele chega às 6h30, daqui a pouco é hora de dormir, a gente não curtiu, né? Uhum. Terapias. Então, essa pausa está sendo muito gostosa, porque a gente, é claro que Uhum. eu também às vezes fico estressada, cansada, mas está sendo muito bom esse momento, né? Eu tenho Eu até também acho que medo está dessa. sendo, acho que tá sendo. Eu falo que assim, eu estou muito preocupada com as vidas perdidas, porque tem muitos enlutados, tem muitas famílias hoje enlutadas. Antes Sim, de ontem, eu acho, agora eu voltei um pouquinho para as redes sociais, mas eu terminei meu doutorado, mas ainda estou escrevendo artigos, estou montando aulas com a Neuroconecta. A gente está bem corrido, tentando aqueles livretos, né, para a gente poder conseguir tirar a nossa diferença aqui. Então, eu estou produzindo bastante. Mas o que eu posso fazer aqui para aproveitar os meus filhos, eu estou fazendo. E esses dias eu abri meu Facebook, tinha muita coisa de luto, muita gente perdendo gente, assim, e a maioria das pessoas foi com suspeita de coronavírus, mas que não tem teste, não tem nada. Então, pessoas novas morrendo, pessoas muito velhas morrendo. E esse processo de enlutamento dos outros me preocupa bastante, né? A gente ora muito, a gente faz sim, assim, também. o que a gente pode fazer, né? Então, o que a gente faz de bom, a gente não deve ficar divulgando. Mas aqui dentro de casa, para a gente, se não fosse esse apocalipse aí fora, eu estaria na fase mais gostosa da minha vida. Porque Sim, eu não preciso sair também. de casa. Pois E é. aqui a gente vai se reinventando, vai dando um jeito. Mas tem um monte de família de autista que não dá, né? E tem gente que fala assim, ah, para quem pode? Eu não posso, eu não tenho um centavo mais, eu não poderia estar em casa, eu tenho que Sim, estar no trabalho, né? E um monte de gente está perdendo dinheiro, um monte de gente está perdendo dinheiro. Mas é o momento da gente se reinventar. Eu acredito muito que espiritualmente a gente está passando por uma fase de purificação, encontro com o seu interior, independente de você crer em Deus, Buda,
assim, nada, Qualquer se você se que ateu. seja a crença, É o né? momento de você se encontrar. Os seus orixás, com o padre Quevedo, que já foi, qualquer um. Mas você tem que se encontrar. Você tem que. Acho que é o momento de você olhar para dentro, ver que quem tem dinheiro hoje não tem nada, porque até os milionários, claro que eles têm um rombo menor do que o nosso, porque eles têm uma reserva maior do que a nossa, mas quem tem Exatamente. muito não quer perder nada. Todo mundo está perdendo no mundo inteirinho. Então, se a gente está sendo mostrado que dinheiro não vai adiantar de nada quando chegar ao Nada. fim, que o importante é a família, né? E eu acho que, assim, espiritualmente a gente tem que se reinventar e olhar para dentro da gente. É o momento da gente olhar para dentro da gente. Porque Sim. aqueles que ficarem aqui, que não forem recolhidos, vai poder transformar esse mundo num lugar melhor. E aqueles que forem recolhidos, que sejam recolhidos para a graça eterna, ou que deixe a sua história aqui muito bem contada, pelo menos se não acredita num outro lado, né? Sim. Então, eu acho que é um momento muito importante que a gente está passando. E assim, é um momento assim, triste, exatamente isso que você falou, assim, de preocupação, né? A gente fica aqui também, a gente tem orado bastante por essas famílias, moradores de rua, né? Nossa, eu nem gosto, às vezes eu paro assim e falo, ai Deus, eu quero relaxar um pouco, não ficar pensando, porque eu penso muito nessas famílias que moram num cômodo, né? 5, 6, 7, 8 pessoas e tem que trabalhar, a situação é muito complicada mesmo, mas a gente Sim. só pode orar, pedir a Deus mesmo, né, que tudo ocorra bem, que as pessoas. Essa semana eu vou falar com o virologista, Dr. Paulo Zanotto, que é um virologista. Aí ele vai dar fazer uma live com a gente para poder falar bastante do Covid e falar sobre os mitos que estão aí, porque está tendo muita desinformação. E só eu recebi de amigos, né, vídeos com informações não sustentadas ou falsas, e aí a população acaba falando, isso daí é só uma coisa que a esquerda e a Globo tá fazendo contra o nosso presidente. Não, não tem nada a ver com o nosso presidente. Nosso presidente é Nada. uma coisa, o Covid-19 é outra. Não é uma armação nem contra o Lula nem contra o Bolsonaro. É uma coisa biológica, cientificamente comprovada. Tem nada a ver com política. As pessoas estão politizando um aspecto muito sério, que é a saúde. Então, independente do presidente que a gente tenha no poder hoje, o Covid-19 não tem nada a ver com a presidência da República. Qualquer um pode pegar, inclusive o nosso presidente, não sei se ele tem mãe, a esposa dele, filhos, qualquer um está sujeito a pegar. Sim, Então, a qualquer gente tem que um, parar de hoje não tem politizar isso. esse assunto. Está todo mundo politizando o assunto. E essa politização, eu não quero nem saber se ele erra ou se ele acerta. Não estou aqui para falar do Bolsonaro, né? Se ele erra ou se ele acerta, não é essa a questão. O negócio parem de politizar o negócio no WhatsApp, porque está levando desinformação. E essas informações estão fazendo com que pessoas corram risco na rua. E serão Sim, mais enlutados ainda. Porque vai morrer, gente. E uns vão morrer porque tinha que morrer, outros que são idiotas. Então, sim, exatamente. estupidez. Exato. Essa é a questão mesmo. Né? Quer fazer mais Nicolas, pergunta, meu amor? estão falando que amaram seu livro, Nicolas. Ai, que legal! Fico feliz com eles, é verdade. Não, não falaram o nome do livro, só falou que Não sei o que a eu mãe posso ser. ó. Ou talvez Luciana. Ivânia, cura para Pode preconceito. ser. Que bacana, fico feliz. Maravilha. Ô, Nicolas, se você tem gostado dessa vida de escritor, você gosta de escrever? É uma experiência muito interessante, sim. Eu tô gostando, sim. Eu tô E o escrevendo que te mais inspira a escrever? Então é outro. a minha mãe, com certeza. Porque ela me ajuda a interpretar melhor as histórias. Eu que crio as histórias, mas quando eu tenho a dificuldade de interpretar, explicar melhor o universo com mais detalhes, ela sempre me ajuda. É legal que ele tem as ideias fantásticas. Então, a gente está fazendo muita parceria, porque a ideia dele é muito legal da história. E aí eu ajudo ele a montar essa história. Então, ele escreve tudo. Eu falo assim, para que a obra seja dele, ele fala assim, mãe, eu tive uma ideia. Eu vou escrever uma história no reino dos mamíferos e o hipopótamo não sei o quê. Você entendeu? Então, aí eu falo, tá, mas e aí? Aí o hipopótamo pequenininho se perde? Não sei. Aí ele dá toda uma história. Fala, bacana. Então, agora você senta e começa a escrever. Ele leva um tempão. Escreve um pouquinho, tem dia que não tem a menor vontade. Tá, até o dia que ele fala, terminei. Ele deixa no Google Drive, aí eu vou entrando, né? Quando ele termina todo o que ele escreveu, aí eu vou ler sozinha. E é muito difícil de ler o que ele escreve, porque a organização de ideias dele, porque ele não tem um processo de interpretação, é mais complicada. Ele fala melhor do que ele escreve, fica mais claro o que ele fala do que ele escreve.
E aí eu começo a dar uma organizada, e aí eu chamo ele, né, para que ele sente comigo e começa. Vamos lá, do capítulo 1, tá. O que que você quis dizer aqui? Muitas vezes eu sei o que ele quis dizer, mas tem vezes que realmente não dá para saber. Mas 99% das vezes eu sei o que ele quis dizer, mas eu quero que ele me explique para a gente junto reformular a frase para que fique legível para a população geral. Porque ele fala, Sim. gente, mas isso não está claro para os neurotípicos? Não, filho, não está claro para os neurotípicos. Então, é assim que a gente faz o processo de escrita de livro com ele. E ele terminou um agora que ele estava super ansioso para lançar. Inclusive, a Grazi Cobadia, que vai fazer o prefácio dele, precisa até mandar para ele, para ela. Só que ele, a gente ia lançar agora em abril. E aí, quando chegou agora no começo do ano, começou essa história, eu já sabia do que iria mais ou menos acontecer por causa do meu laboratório, que a gente estuda muito, já estava sabendo. Quando chegou a notícia da China, a gente já começa a receber estudos, relatórios e tudo mais e tal. Mas a gente ficou meio vendo como é que iria acontecer, se eles iam conseguir conter, né? Não conseguiram conter e se espalhou essa desgraça toda. Então a gente não consegue agora lançar o livro porque a gente não tem grana para lançar e não vai ter como lançar. Porque quem vai comprar, né? Onde vai comprar se não pode ter evento. Então, aí ele ficou meio frustrado, mas a gente conversou sobre essa frustração, a gente trabalhou essa frustração com ele, e agora ele está de boa também em relação a isso. Eu vi Mas até ele já um se vídeo que ele ele postou, que o Nicolas postou comentando algo assim do tipo, que eu até fiquei assim, meu Deus, que maturidade também, né? Assim, você via um pontinho de frustração, mas você também via essa maturidade que ele teve, né? Isso é muito bacana mesmo. Parabéns. Tem mais alguma pergunta pra gente? Principalmente pra ele aqui, ó. Oi, Nicolas, eu queria... pode falar. Sherman, eu não vejo. Não, a Aline Sherman tá aqui. O livro que o Nicolas escreveu, peraí. E a Anitta, outra. Sim, a Pri Melinho. Oi, Pri, tudo bom? A Pri é uma gracinha. É tudo que eu posso ser. A Rita colocou, é ciência. Nicolas, meu filho leu o livro e amou, escreve mais. Olha, esse daqui deve ser 10 anos, talvez, não sei. É verdade, o mundo está um caos. Hora de meditar que temos feito. Exato, Pri. A gente tem que se reencontrar agora, né? Essa é a hora. Essa é a hora. Sim. Não tem Bom, jeito. tem mais pergunta, mamãe? Fala para você ser incentivada. Uhum. Eu queria saber, assim, do Nicolas, qual foi, assim, a paixão também dele pela fotografia? Que ele se interessou por esse mundo de fotos? Isso aí também foi incentivo da minha mãe. Ela que me apresentou a fotografia e eu comecei a conversar. Gostei de conversar muito? Não, eu comecei a gostar muito. Deu uma trocadinha, eu gostei de conversar muito. Eu ficava pensando o que ia ser dele, né? Aí uma vez teve uma palestra, ele estava com 14 anos, ele ainda falava bem pouco ainda, bastante dificuldade com um monte de coisa. E eu fiquei orando, falando, Senhor, o que vai ser dele? Meu Deus, ajuda, o que vai ser dele? Um dia eu não vou mais estar aqui, o que vai ser dele? Aí, eu falei, fotografia, porque fotografia você tem que ter talento mais do que técnica. O melhor é você ter talento com técnica. Em toda a profissão, esse é o melhor, né? Mas fotografia, você consegue ser um fotógrafo famoso e tudo mais, se você não tiver uma faculdade. Você entendeu? Então, minha preocupação era, o que ele vai ser sem ter que fazer uma faculdade? Porque cada dia mais você tem que ter... Eu lembro quando meu pai listou só até a segunda série, ele era gerente de equipe, meu pai, ele era líder de equipe. Conforme a gente foi crescendo, não aceitavam mais ninguém sem oitava série, depois não aceitavam mais ninguém sem ensino médio. Hoje em dia, o mínimo que você tem que ter para o emprego mais baixo é a ensino fundamental 2, se eu não me engano, para ter os empregos que são considerados mais baixos, assim, né? Aí depois tem o ensino médio, mas se você quer ter um emprego para você crescer na empresa, um dia virar. É só com. A faculdade agora já exige especialização, você tem que falar inglês, você tem que manjar de computação. São várias coisas que foram aparecendo, que o Nicolas não teria como dar conta disso daí tudo, né? Agora, eu fiquei pensando, falei, Senhor, o que eu vou fazer? Aí eu falei, putz, fotografia, porque eu amo fotografia. E aí eu fui ensiná-lo a fotografar. Quando eu fiquei 3 anos ensinando, estimulando, falando, fui fazer curso com ele online, e é muito difícil fazer online com ele, porque pessoalmente também não dá, eu fui fazer pessoalmente, ele não se concentra, a cada 10 segundos ele desliga. Então eu tenho que ficar repetindo tudo. Então eu tenho que fazer o curso para passar para ele. Aí fui fazer curso online, tinha que parar a cada 10 segundos. Eu falo que não tem jeito. Aí ele acabou sendo
convidado. A Grazi convidou ele para ir para os Estados Unidos fazer exposição. A gente contou com patrocínio de pessoas, com muita ajuda de muitas pessoas que nos ajudaram mesmo, assim, que a gente não tinha como ir. Algumas empresas deram dinheiro para poder ajudar a gente, como a Movapre da Pamela Espanholeto, o Grupo Cefap, a Atismo, que mais? O pessoal da Abacadabra, o Felipe Castanhari, que é youtuber, ele também colaborou. A Grazi e o Dr. Gadia nos ajudaram muito lá, e quando chegou lá a gente estava com o Irma, com o Furacão. A Célia Isabel, que é BCBA nos Estados Unidos, deu comida pra gente, recebeu. Então, assim, a gente teve muita ajuda e chegou lá e ganhou em primeiro lugar como melhor fotógrafo. Ai, que legal. Nossa, então valeu a pena mesmo. É Valeu, tão bom, né? valeu a pena. Eu acho que a gente, nós mães de filhos com autismo, a gente, não digo que a gente anula, não, porque a gente não anula a nossa vida, a gente consegue fazer um paralelo e sempre consegue encaixar, né, de alguma forma a nossa profissão, a nossa vida nesse mundo, né? Mas a gente é tudo muito, exatamente isso que você falou, é tudo muito trabalhoso, né? A gente tem que aprender primeiro para depois passar para os nossos filhos, por conta da comunicação, do entendimento, porque acho que ninguém melhor do que nós, mães, né, conhecemos os nossos filhos do jeitinho que eles são, né? E é muito cansativo, né, Anitta? Tem hora que a gente É por isso que eu falo que eu estou numa posição um pouco mais, entre aspas, privilegiada, porque eu tenho muito trabalho ainda com Nicolas de interpretação, tenho que estimular, não posso descuidar, mas o meu filho de 22 anos eu também não descuido. Mas é claro que com o Nicolas existe um outro tipo de cuidado que eu não preciso com o meu filho de 22 anos. O que eu perguntar, ele sabe responder, ele sabe em português, sabe em inglês, você entendeu? Então, se eu perguntar para ele em inglês ou em português, ele vai falar do mesmo jeito. A gente assistiu, ele falou, mãe, quero assistir um filme com você, topa? Eu falei, topa. Ele falou, estou muito intrigada. O filme O Poço. Eu falei, vamos lá, o filme todo em espanhol, a gente assistindo, vendo as palavras em espanhol e falando. Então, com o meu outro filho, ele tem um pouco de bipolaridade, então a gente tem que cuidar com os ânimos dele e tal. Mas ele é um cara maravilhoso, um cara super esperto, super inteligente. E o Nicolas é um cara maravilhoso, super esperto, super inteligente. E tem outras questões outras para a gente cuidar. Então, cada filho tem uma peculiaridade, né? Então, apesar de hoje o Nicolas já estar adulto e eu não ter as preocupações que eu tinha, o que é bom primeiro é que eu não tenho os anseios. Será que ele vai crescer e vai falar? Será que um dia ele vai conseguir? Será que ele vai ser feliz? Que era o principal de tudo. E hoje eu vejo que meu filho é feliz. Então, eu estou bem realizada com isso, graças a Deus. Isso é a melhor parte. O meu fica grudado. Fala oi. A Aline Sherman colocou, a minha preocupação é a mesma. O Matheus ama fazer desenhos. Opa! Ama fazer desenhos. Matheus é um menino maravilhoso. Mas eu não sei como dar direcionamento nessa área. Aline, vê com ele se você consegue montando historinhas. Aí você vai guardando essas historinhas. De repente você monta livro de história. Você pode vender a arte dele online. Você pode fazer exposições da arte dele. Mas ele tem que estar feliz, né? Tem que ser alguma coisa que ele goste de fazer, que ele goste de criar. Tem que ter tempo. A gente não pode fazer, por exemplo, o Nicolas. Eu não posso exigir que ele me faça uma produção de livros. O livro dele infantil, o Ivana e a Cura para o Preconceito, é lindo. É lindo. É lindo. Ele teve uma ideia. Presta aqui, por favor. Ele teve uma ideia maravilhosa de um livro maravilhoso. O livro ficou lindo, lindo, lindo. E a segunda ideia que ele teve desse livro que ele vai lançar agora também é maravilhoso. Ele é muito melhor do que eu para ter ideia. Você entendeu? E eu tenho 2 faculdades na área, o meu mestrado é na área de literatura, mas ele tem melhores ideias do que eu. Só que eu escrevo melhor do que ele. Eu tenho noção da língua portuguesa num total e tudo mais. Eu tenho ideia de montagem de discurso, análise de discurso. Então, o que a gente faz? A gente soma as nossas potencialidades. Eu conheci mãe que tem autista severo, adulto, e ela faz pano de prato muito bem. O miolinho, ela pinta, deixa secar e depois ela faz o crochê todo em volta, tal. Um trabalho lindo, todo minucioso. E aí eu falei para ela, falei, olha, vai treinando, o fulano, você precisa saber o pano de prato que esse menino faz, esse homem, que já está 45 anos. Ele é não verbal, autista severo, entendeu? Então, assim, ela foi com calma, levando, e conseguiu fazer com que ele olhasse nos olhos, sendo que ele não olhava antes. Outra mãe ensinou a filha a fazer chinelo, sabe chinelos que você compra chinelo e vai colocando pedraria nele, vai ficar o chinelo todo enfeitado? A menina autista, severa, ela é agressiva, chega perto dela, dá tapa e tudo mais, mas você vê o chinelo que ela faz. Então, a gente tem que tentar juntar as nossas
O nosso desejo de vê-los felizes com as habilidades que eles têm, não importa o grau de autismo, do mais severo ao mais leve. Todos eles aprendem. Eu costumo falar isso. Ele tem autismo severo, mas todos eles aprendem em algum momento, Sim. né? Todos, Sim. todos. Eu tenho uma atendida minha que ela tem 33 anos, mas ela tem autismo, não, o autismo dela não é severo, mas é um autismo que nunca foi estimulado, Anitta. Assim, você olha, você fala, meu Deus, não é nem pena, a gente fica assim, nossa, poderia ter sido mais, né? E assim, o pouquinho de trabalho que a gente faz, ela consegue se desenvolver tanto que eu fico, meu Deus, por que não foi estimulada antes? Se não tem autismo severo, é um autismo típico mesmo. Isso aconteceu naquela novela. Você lembra aquela novela que deu maior polêmica? Exato. Assim, aquilo é uma novela, o jeito que muita coisa ali foi retratada, óbvio que é fantasia, mas acontece aquilo, nas entrelinhas acontece. Mas não é porque as mães são ruins. Aquela mãe, ela era meio mau caráter, mas ela era muito super protetiva com a menina ao mesmo tempo. Tanto que ela não cuidava da outra cresceu uma psicopata lá, se eu não me engano, né? Mas conforme foram... Então, assim, a terapia abordada foi muito ruim, a forma que foi mostrada na novela foi muito ruim, mas as pessoas não aceitam isso. Que quando uma pessoa com autismo tem um estímulo focado... Eu estou falando autismo idiopáticos, aí os 75%, 80% de autismos. Não aqueles autismos sindrômicos, que tem um monte de comorbidades, que tem paralisia cerebral, que tem deficiência intelectual severa, profunda, que tem um monte de coisa. Ainda assim, esses daí, dependendo da síndrome que eles têm, se não é degenerativa, mesmo degenerativa, você tem que estimular. Mas dependendo da degenerativa, tem uma vida mais curta, existe uma série de coisas. Falando dos autismos idiopáticos, no geral. Todos, se estimulado certinho, eles vão tendo um desenvolvimento. O problema é quando a mãe quer comparar o Ulisses com o filho dela. Ulisses é Ulisses, o filho dela é o filho dela. Nicolas é Nicolas, João é João, Pedro é Pedro. Então, tem mãe que tem um filho com deficiência intelectual severa, quer que o filho seja advogado. Não vai ser. Ele tem deficiência intelectual severa. Você entendeu? E tem mãe que tem um autismo levíssimo no filho e fala, ele nunca vai conseguir isso. Você não sabe. Estimula, quem sabe? Ele quer ir para a NASA, mas eu acho que não vai dar, não. Já até tirei da cabeça dele. Vamos falar para ele, olha, uma ótima ideia. Vamos ver se é possível. Então, a gente vai fazer um plano A e um plano B. Vamos começar aqui comigo? Um plano A e um plano B? Plano A, tudo bem. Ir para a NASA, só que a gente tem que ter um plano B. O que você vai poder ser? E aí, a gente vai elencando coisas que são... Vamos tentar alcançar isso daqui, alcançar aquilo ali. Não dar falsas esperanças e nem tirar todas as esperanças e as capacidades dos nossos filhos, né? Sim, sim. O Nicolas toma alguma medicação? Não, nunca tomou. Eu resolvi nunca dar e preferi assim. Se eu tivesse dado medicação para ele para déficit de atenção e hiperatividade, eu teria conseguido até aproveitar mais coisas dele. Mas aí hoje, a custo de quê? Exato. Então, assim, O Ulisses também, ele não toma nenhuma medicação, mas também o médico nunca prescreveu nenhum tipo de medicamento para ele, não foi necessário. Né? Mas eu já tive alguns terapeutas que passaram pela vida de Ulisses e falaram, mãe, não tá na hora de um remedinho, não, ele tá bem agitado hoje. Você fala assim, tá sim, vai lá tomar seu remédio que eu te espero, vai lá, pra você ficar mais calmo e cuidar do seu direito. Tá na hora do remedinho, sim. As pessoas confundem, né, o autismo com, sei lá, eu não sei, assim, a gente escuta cada coisa de alguns terapeutas que a gente fica pensando, né, será que sabe realmente o que é o autismo em si, né? Porque não. Tem professor que está pedindo remédio para criança? Né? E ele faz algum tipo de dieta, alguma coisa ou não? Não, também não. Porque dieta a gente deve fazer para a criança quando ela tem uma síndrome associada. Né? Então, ela tem que ter alguma coisa do metabolismo associada para que esteja causando um quadro aí bem grave. Eu até escrevi isso no meu último artigo, escrevi algumas coisas também no meu doutorado sobre isso, que foi uma parte muito elogiada, inclusive. Porque a dieta, o que eu acredito não interessa, é o que a ciência diz, né? Sim. Então, se uma criança não tem nenhuma alergia, nenhuma intolerância, nenhuma síndrome metabólica, a dieta é 100% dispensável. Anitta, então quer dizer que eu tenho que encher o rabo do meu filho de batata frita? Eu não disse isso. Para o meu filho, eu não encho o rabo dele de batata frita. Ele tem direito a comer batata frita uma vez a cada 15 dias, né? Que ele vai lá, frita. É questão de saúde também, né? Não é por conta de uma alergia alimentar nem nada, para qualquer ser humano. Eu costumo dizer isso, a alimentação do meu filho é a mais saudável possível. Ele não tem seletividade alimentar, assim. Ele não gosta de muita
as coisas no prato. Mas aí eu escondo uma verdura no feijão e ele come super bem. Não tem esse problema. Não existe. Tem gente que fala assim, ó, todo dia você vai se beneficiar da dieta. Qual? Se for aquela sem glúten, sem caseína, sem soja, se eu não dou excesso de glúten para o meu filho, se eu não dou excesso de caseína para o meu filho, se eu não dou excesso de soja para o meu filho, ele não tem nenhum transtorno, não vai mexer em nada na vida dele. Agora, se eu dou de manhã até a noite, então tudo que eu dou para ele tem glúten, é o tempo inteiro bolacha, pão, tudo que tem glúten o tempo inteiro vai fazer mal para qualquer ser humano, com autismo ou sem autismo. Então, eu não posso deixar com que filho nenhum, né? A gente pega muito no pé do Gui, que não tem autismo, para que ele se alimente melhor. Porque o Gui é bem maluqueiro com alimentação. Se deixar, teve uma época que ele estava trabalhando, era a moto do iFood em frente à minha casa todo dia. Ele pedia lanche não sei o quê, esfirra não sei o que lá, e blá, blá, blá. Já estava maior de idade. Então, ele estava achando assim que, deixa eu me libertar. Eu falei, filho, você está de parabéns, você está se libertando para a morte, porque eu não estou chamando por mal. Você tem que prestar atenção. Então, ele começou a tentar, pelo menos. A gente teve que conversar muito com ele. Gui, veja bem, eu não quero o seu mal, meu amor. Eu só tô te falando que o jeito que você está se alimentando é péssimo, porque assim, você nem vai se matando aos poucos, porque vai ser tudo tão lento. Você vai começar a ficar com gordura no fígado, pedra nos rins, o seu pâncreas vai parar de funcionar, seu tireoide, seu estômago vai fazer buraco. Então, para quê? O seu neurofuncionamento não vai ser o mesmo, você está deixando a sua neurobiologia ruim de tanta coisa que você come ruim. Então, era uma alimentação muito podre. Aí ele começou a se tocar que o dinheiro dele estava indo por ralo abaixo e realmente ele começou a não se sentir muito bem. Então ele resolveu dar uma semi-equilibrada. Como é a relação dos dois? Assim, sempre foi uma boa? Que você não acredita. Perfeita. Eu falo assim, e não pensa em dois meninos que acordam, se cumprimentam com gosto, sorriem quando olham um para o outro, sentem saudade quando está longe, eles se amam tanto. Mas, pode ver, câmera. Eles se amam tanto, eles se respeitam, eles se ajudam. E agora que estão adultos, eu não consigo me lembrar a última vez que eles tenham discutido o mínimo. Que eles não são de brigar, porque eu não deixo brigar. Eu falo, qualquer problema tem que falar comigo para eu mediar a situação e ver quem está certo e está errado, né? Eu não sou a favor do deixa que tem que aprender a se defender. Não é maloca, não. Se fosse na cadeia, deixa que tem que aprender a se defender. Mas dentro de casa tem mãe, né? Claro. Então, eu nunca deixei os dois entrarem em embate. Mas eu não consigo me lembrar a última vez que eles tenham discutido ou tenham ficado... pelo menos chateado um com o outro, assim. Não consigo me lembrar a última vez. Eles têm uma relação muito gostosa, muito gostosa. Eu sempre tive um pouco de medo de ter outro filho, mas não é nem por ter medo de ter um filho com autismo, não. Eu tenho medo de não dar conta. Esse é o meu medo. Você tá certo. Então, eu não quis ter outro biologicamente porque eu não tinha condições financeiras de ter outro. E aí o Gui é meu sobrinho de sangue, minha irmã morreu, a gente já sabia que ia adotar. Então eu falei, quer saber, Alex, eu queria ter dois. Daí a gente deixa já para ficar com o Gui, tá tudo certo, e eu não quero ter mais. Ele falou, eu também não. Porque eu não iria dar... E outra coisa, a minha biologia com a do Alexander, a gente ia ter outro filho mutante, assim. A gente não tem chance de ter um filho dentro da normalidade ali do que se espera. A gente não tem a nossa genética, a gente não tem a menor chance de ter um filho neurotípico. Não tem, você entendeu? E eu não quero não ter outro filho autista. É que é muita irresponsabilidade minha não ter dinheiro para sustentar um e colocar outro no mundo e eu vou ter que arcar depois com todos dos dois, e eu não sei que tipo de autismo vai sair, ou que tipo de transtorno de neurodesenvolvimento que vai ter, né? Se vai ter toque junto, se vai ter esquizofrenia junto, se vai ter uma deficiência intelectual muito mais severa. Eu não sei o que vai ser. E aí eu pobre, e o Alexander é pobre, e a gente faz o quê? Vai todo mundo morrer de fome junto, né? Aí eu falei, eu prefiro não ter outro. E hoje eu sei que a nossa genética já não era... Só tem uma perguntinha aqui embaixo, falando assim, ó. Oi, Nicolas, sempre comeu tudo. Meu filho tem 6 anos e tem muita restrição alimentar. Será que com o tempo melhora? Ó, com o Nicolas melhorou demais. A restrição alimentar do Nicolas tem no nosso blog, tem nos nossos livros. É uma restrição, você não tem ideia. Nicolas, o que você queria na sua boca? Você tinha 4 meses bem, o que você queria? Nada. Ele foi crescendo? Nada. Ele queria que eu continuasse o peito para a vida inteira. A pessoa que bonito, 20 anos, vem mamar. Ele não queria mudar a rotina dele. Então, a restrição alimentar do Nicolas foi muito ferrada. Qualquer coisa que a gente colocava na boca dele, não aceitava. Com 7 meses, eu consegui dar para ele uma mamadeira de leite com Toddy. Foi o que ele aceitou. Então, e aí ele foi tentando tirar ele disso e tentando dar outras comidas. E a gente, exatamente, a gente vai tentando tudo. O Ulisses começou a mamar, sei lá, com 3 anos, 4 anos que ele pegou numa mamadeira, porque ele mamou no peito até 2 anos, mas ele não comia.
E o meu desespero Aham. era que ele mamasse, mamasse, mamasse. Ele mama até hoje para dormir, né? Eu tento tirar e tal, mas depois eu fico assim, eu não posso tirar uma coisa que se ele não mamar a mamadeira, ele não vai tomar um café com leite, né? Ele não vai Sim. tomar uma outra coisa. Então, eu não posso deixar que o meu filho fique com fome. Eu fui numa nutricionista uma vez, ela falou, não, tem que deixar que ele vai pedir, ele vai comer uma outra coisa. Eu falei, como é que uma mãe deixa um filho com É. fome pedindo? Bom, autismo não tem essa receita mágica. Às vezes a gente fala assim, que a médica do Nicolas falou com 7 meses, ela falou assim, ih, minha filha, deixa sempre você vai comer até giló. Eu deixei ele o dia inteiro sem comer. Ele foi o dia mais feliz dele, ele não chorou, ele não pediu para Não, comer. Bia, a Cada gente autista fica é uma muito história. responsável. Sim, cada autista é uma história. Então, assim, claro que um dia ele vai ter que ser na mamadeira. Então, a gente vai aos poucos, tirando bem aos pouquinhos, para que daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, ele não esteja mais na mamadeira. Mas não existe Sim, regra para autista. Deixa eu só te falar uma coisa. A live vai cair na nossa cara, tá? Estão é. perguntando qual que é a diferença de idade deles. Nicolas tem 21, Guilherme faz 23 agora em junho. Tem Ô, 22. Nicolas, eu tenho uma perguntinha só, eu acho que vai dar tempo. Deixa eu te perguntar. Eu queria saber como funciona o seu cérebro. Como você pensa, assim, como você faz essa organização diária e como você vê, né, uma cena e você retrata isso dentro da sua cabeça. Como é? Então, eu não tenho. É que não, eu não tenho uma visão exatamente do meu cérebro, exatamente. Eu também ah, teria que. Eu também não sou assim, Você também especialista em não pensa, fala, como hormônios. é que eu vou comparar? Eu não sou especialista em ciência do. Eu não sou especialista nisso, para resumir. Só que ah, eu sei que eu tenho poucos neurônios para também ter pouca. Não sei explicar. Eu vou tentar explicar. Ele tem uma. A gente fez, quando ele era pequeno, a gente chegou a fazer exame de imagem, inclusive para um dos estudos que teve na USP, a gente sempre participou muito de estudo, e ele não mostrou nenhuma alteração de neuroimagem e tudo mais. Aparentemente, né, o cérebro dele é do tamanho que tem que ser, tem os giros que tem que ter para aquela idade. Né? Hoje eu não sei como é que estaria. Hoje a gente percebe uma organização diferenciada. Então, ele tem que ter alguns rituais para ele poder conseguir desenvolver determinadas ações. Se não seguir aquele ritual, ele se perde no meio do caminho. Né? Por exemplo, agora você fez uma pergunta para ele que, ao invés dele simplesmente falar assim, não sei responder, ele fala, eu tenho poucos neurônios. Ele não sabe quantos neurônios ele tem, nunca foi feita a contagem, você entendeu? Não sou especialista em neurônios, sou especialista porque ele vê que o neurônio está no cérebro, ele me vê dar muita aula. Então, ele não tem a menor ideia de como o cérebro dele funciona, mas é uma organização diferenciada. Ele tem Ô, Nicolas, capacidade de desenvolver. mas você consegue assimilar melhor com figuras ou com palavras? O que é mais fácil para você entender e absorver? Sem dúvida. Essa pergunta é boa. Com figuras? Com figura, sim. E para você se expressar, é melhor com palavras ou com figuras? Com palavras. Mesmo que Entendi. seja muito óbvio, né?